Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de adoração nesta noite. Mais uma vez online, né? Não tem como ainda nos reunirmos na igreja, mas vamos estar aqui reunidos em espírito. Então vamos iniciar. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16. Jesus quer nos lembrar aqui o que somos e o que devemos fazer diante do que somos. Então nos diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus maravilhosamente abençoe as nossas vidas e seja conosco de uma maneira especial esse culto de adoração ao nosso Deus nessa noite. Vamos orar. Grande Deus, precioso Pai, louvamos ao Senhor porque o Senhor é Deus, porque o Senhor Deus, salvou as nossas vidas e tem, Senhor Deus, cuidado de nós. Como disse o Senhor Jesus, nada podemos sem Ele. Então nós louvamos porque a presença dEle é real em nossas vidas. Uma vez que somos salvos em Jesus Cristo, Ele passou a habitar em nós. E cremos, Senhor Deus, que um dia estaremos na Sua presença, Senhor Deus. Não sei quando, Tua palavra não nos autoriza a dizer quando, mas nós estamos vivendo essa expectativa. Louvamos ao Senhor e queremos pedir a direção do Senhor nesta noite. Que o Senhor seja exaltado e glorificado por nossas vidas e também em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Oramos, agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Amém? Irmãos, gostaria hoje a capela cantar o hino do cantor cristão, o hino 15. Você pode acompanhar aí da sua casa. Hino 15 do nosso inário. Os irmãos não vão só, a irmã Rosilda que vai me ajudar aqui, os irmãos não vão poder me ajudar daí. Graças a Deus que ninguém é salvo por cantar bem, nós somos salvos por sermos crentes em Cristo Jesus, mas nós gostaríamos de prestar culto a Ele através desse hino. Exultação, hino 15 do nosso inário. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Que Deus seja glorificado por meio de nossas vidas e em nós também. Vamos entoar mais um cântico, o hino 67 do nosso inário. Vamos cantar com alegria. Hino 67. Eis entronizada a destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo o cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte e pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo o cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos, entretanto, aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo o cordial louvor. Amém? Então, graças a Deus por esses hinos. Gostaríamos de fazer mais uma oração. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, queremos agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio de hoje à noite estarmos aqui mais uma vez em Tua presença. Estamos aqui, Senhor Deus, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor Deus, porque temos uma missão que é propagar, Senhor Deus, a Tua palavra, falar, Senhor Deus, às pessoas do Senhor Jesus. E é o que nós queremos fazer hoje à noite. Pedimos ao Senhor que nos ajude. Somos incapazes, Senhor Deus, por nós mesmos, de fazer qualquer coisa para Ti, mas creio que o Senhor há de capacitar aqueles que se dispõem o coração para, com alegria, Senhor Deus, fazer Tua obra. E é isso que nós gostaríamos de fazer e que estamos fazendo nesta noite. Oramos por Tua igreja, Senhor Deus, Igreja Batista lá de Igapó, e pelas demais igrejas, demais irmãos, que nesse momento estão sintonizados conosco, Senhor Deus, nesse culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, em Cristo Jesus, suprindo cada uma de nossas necessidades. Somente o Senhor, e é nesse descanso, Senhor Deus, que temos em Ti, que nós tocamos, Senhor Deus, nossas vidas adiante, sempre dependendo do Senhor para tudo que devemos fazer, falar, e nesta noite queremos ser somente Teu servo, Senhor Deus, e poder transmitir o Teu conhecimento. Fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Irmãos,
Lucas capítulo 11, o Evangelho de Lucas capítulo 11. Vamos continuar. Deixa eu colocar aqui para ver se os irmãos... Não sei se vai melhorar aí a... Bem, irmãos, capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo 33. Lucas, capítulo 11, versículo 33. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Que Deus abençoe a sua palavra em cada coração nesta noite. Irmãos, dando seguimento às mensagens no livro, no Evangelho de Lucas, precisamente já há 72 estudos até agora no capítulo 11, começamos há pouco mais de 2 anos, começamos em março de 2018, e eu não sei se Jesus vai voltar antes que a gente termine, eu espero que assim seja, mas se ele não voltar, nós gostaríamos de concluir e pedimos a graça de Deus para isso. Meus amados irmãos, nós estudamos anteriormente o versículo 29 ao versículo 32. E nós observamos, principalmente os escribas e fariseus, eles estavam pedindo um sinal a Jesus. O que Jesus já havia realizado para eles não foi suficiente, e eles queriam uma base para crer em Jesus e por isso pediram um sinal. Como vimos na última mensagem, os adversários de Jesus acusavam Jesus, estavam acusando Jesus de não fornecer prova suficiente para que pudesse crer nele. E Jesus já tinha feito muitos e muitos milagres, e mesmo assim não havia sido suficiente para eles devido à incredulidade. E lembra que quem pediu esses sinais eram os religiosos da época. Eram aqueles homens que estavam ali, que tinham tudo para ser luz para aquele povo, luzes para aquele povo, mas realmente eles não fizeram jus ao nome que carregavam de ser o povo de Deus da época, como eles assim se distinguiam e se diziam assim. Então, meus amados irmãos, na verdade, eles evidenciaram insensatez por estar na presença da luz. E eles não permitiram que a luz fosse refletida em seus corações. Lembram que nós estudamos? Enquanto a rainha de Sabá e os ninivitas creram na luz, eles vieram, pelo menos a rainha de Sabá veio a Jerusalém, e chegando ali ouviu da sabedoria de Salomão. Nós cremos que ela fez uma decisão, ela se converteu ao Deus de Israel, e por isso que no texto anterior diz que essa rainha ela vai julgar o povo daquela época, porque ela creu nas palavras de Salomão, e ali o povo estava diante, naquele contexto, de Jesus, que é muito superior, é incomparavelmente superior a Salomão. Então, meus amados irmãos, do mesmo jeito, os ninivitas ouviram a mensagem de Jonas, um profeta insatisfeito, um profeta que foi para ali porque foi forçado pelas circunstâncias, fez uma pregação sem amor, mas mesmo assim a palavra de Deus é viva e operou eficazmente na vida daquele povo, e eles se converteram com a mensagem de Jonas. E Jesus é superior a Jonas. Então, meus amados irmãos, eles tinham ali, naquele povo daquela época, continuando aqui o evangelista Lucas, trazendo isso à tona aqui, mais esse evento,
Então, já naquela época, eles estavam ali na presença da luz. Jesus era a luz. E certa vez Jesus disse, em João 12:36, Jesus disse: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então Jesus estava ali, Jesus é a luz, e eles não creram na luz. Eles rejeitaram veementemente a luz. Mas eles afirmavam que possuía a luz. Eles afirmavam que ele tinha luz. Eles tinham Deus, segundo eles tinham a palavra. Ok? Isso é notório em todo o desenrolar aqui dos estudos, nós observamos isso. Eles sempre se destacando com uma espiritualidade, entre aspas, né? que não condiziam, era espiritualidade por palavras, né? Criando regras, mas na verdade era um povo que estava totalmente distante do Senhor devido às suas obras mais. Então eles afirmavam que tinham a luz, mas será que eles tinham a luz? Será que eles possuíam essa luz? Eu gostaria, irmãos, algo me chamou a atenção nesse texto, todo o texto, é claro, mas o versículo 35 é o único mandamento do texto. Jesus, olhando para aquele povo, Jesus disse: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus disse: olha, repara, para que a luz que há em ti não seja treva. É interessante que essas palavras de Jesus, ela soou como um alerta para a geração religiosa daquela época. E devemos também, irmãos, estar constantemente refletindo. Nós ainda vamos chegar nesse versículo, no decorrer do estudo, mas de uma coisa, irmãos, eu aprendi olhando e observando esse texto, que devemos ter muito cuidado para que a luz que há em nós não sejam trevas. Devemos ter cuidado para que a luz que há em nós não sejam trevas. Agora, como diagnosticar isso? Como diagnosticar que a luz que há em nós é ou não é trevas? E eu olho para esse texto aqui, então 2 testes. O primeiro teste que vai identificar é se a luz que há em nós pode estar sendo vista pelos homens. Você pode dizer que você é luz, mas essa luz que está em você pode ser vista pelos homens? Olha o versículo 33, o que Jesus Cristo diz. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Olha o que Jesus Cristo está mostrando. Meus amados irmãos, dizer que é luz, que conhece a luz, que conhece a palavra, não significa nada sem que o brilho dessa luz possa ser visto pelos homens, possa ser visto mediante as ações. Nós lemos há pouco tempo o evangelista Mateus, aquele sermão do monte, Jesus falando ali, e Jesus deixa bem claro, naquele texto diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, se falamos que temos luz, mas será que essa luz ela pode ser vista pelos homens? Ok? Então, o conceito universal da luz e da escuridão no mundo físico, meus amados irmãos, fornece uma porta para a compreensão do conceito de luz e escuridão no mundo espiritual. Aqui a luz, é claro que Jesus usa como uma metáfora para compreender a verdade revelada por Deus, já que a luz revela. Como a carta de Paulo aos Efésios, Paulo diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, nessa parábola aqui, Jesus fala de algo lógico, sobre o propósito de alguém acender uma candeia. Ok? Então, isso é lógico, ele usa aqui algo óbvio. Ele diz: ninguém, depois de acender uma candeia, põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire. Ele está dizendo: olha, ninguém faz isso. Eu não sei, mas com certeza você já uma vez na sua casa chegou a sofrer uma falta de energia, e normalmente a gente tem sempre velas, né, ou outro tipo de iluminação artificial, e normalmente a gente faz uso disso, ok? Mas ninguém acende uma vela, por exemplo, quando falta energia, e coloca debaixo de uma mesa, ou coloca num lugar escondido, ou coloca dentro de um baú,
em baú, ainda sou desse tempo de baú, ou coloca debaixo do alqueire. Não, a gente coloca, quanto mais alto colocar essa luz, mais ela será vista por aqueles que estão ali dentro de casa, e mais serão contemplados com esta luz. Isso é algo óbvio, né? Então Jesus disse, ninguém depois de acender uma candeia, coloca em lugar escondido, nem debaixo de um alqueire. Ele diz que essa candeia, uma vez acesa, tem como propósito aqui ser vista pelos homens, ser vista à luz. Então nessa parábola Jesus fala de algo lógico sobre o propósito de alguém acender uma candeia, e essa candeia, uma vez acesa, tem como propósito aqui de ser vista devido à sua luz. Ele diz, olha o que ele diz no versículo, a continuação do versículo 33. Ele diz, a fim de que os que entram vejam a luz. A fim daqueles que estão entrando, vejam a luz. Então, Jesus, nós observamos que Jesus é a luz. Jesus, certa vez, ele disse, olha, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus é a luz. Mas temos que entender aqui, meus amados, também, que uma vez que também nós nos convertemos a Cristo, nós recebemos o brilho dessa luz em nossas vidas. Nós não temos luz própria, assim como a lua também não tem luz própria. Mas a luz, certo, solar atinge ela e produz o brilho. Assim nós também não temos luz própria. E a glória de Deus, certo, a luz de Cristo, ele refletiu em nossas vidas, e agora sim nós precisamos refletir essa luz também nesse mundo pervertido. Então, de novo, lhes falava Jesus, ele falando no Evangelho de João, ele disse, de novo lhe falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas aqueles que creem em Jesus também foram transformados em candeia. Foi isso que Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Nós vemos isso no início da nossa transmissão aqui. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Então é preciso ser vista as nossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, em Mateus, Jesus está falando para os seus discípulos. E ele diz a ele que assim como a candeia brilha uma luz que não é dela, eles também deveriam brilhar a luz que vai ser refletida nela, porque Jesus disse que é a luz do mundo. E ele diz, agora vocês também são luzes aqui nesse mundo. Então, meus amados irmãos, em Lucas 8,16, Jesus já falou dessa parábola, lembra que nós já estudamos? E naquele contexto ele diz, vede como ouvis. Ele termina a parábola da boa semente, e ele vai e diz, olha, não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, uma vez que ela é acesa. E ele está fazendo um relacionamento ali direto à palavra. Nós podemos observar assim, a palavra que revela. Eu creio, meus amados irmãos, que aqui não é diferente. Creio que o mesmo pensamento é aqui em Lucas 11, 33 a 36. Nosso coração, nosso entendimento foram iluminados por Cristo, mediante seu Espírito, para entendermos a sua palavra. Antes estávamos em trevas, éramos cegos de entendimento. É isso que Paulo afirma quando escreve aos Efésios. Ele diz no capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Certo? O entendimento é escurecido. É isso a ideia aqui. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Então, meus amados irmãos, temos que olhar aqui que Jesus também usa a luz aqui como uma figura também de entendimento, de iluminação espiritual. Antes nós estávamos em trevas e hoje nós estamos na luz. Não é isso que não é isso que Pedro escreve? Ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos em trevas e hoje somos luz. Então, se somos luz, meus amados, o primeiro teste é se essa luz está sendo vista. Se os homens podem ver essa luz em nós.
É interessante, meus amados irmãos, que reflitamos sobre isso. Porque dizer que é luz é muito fácil. Dizer que tem a palavra, que tem Cristo na vida é muito fácil. Mas a palavra diz que essa luz, ela precisa ser refletida. Assim como uma candeia não pode ser acesa para ser colocada debaixo do alqueire, alguém que é sensato jamais vai fazer isso, é claro. Assim também, meus amados irmãos, nós também fomos acesos espiritualmente falando. Hoje nós somos luz. E aí o que é que Jesus diz? Assim brilha a vossa luz diante dos homens. E os homens precisam observar as nossas boas obras. A luz é refletida nas ações. Então não é só por palavra. É muito fácil dizer que é luz. Os fariseus naquela época, eles se diziam que eram luzes. Mas de fato não era. Eles mostraram isso. Jesus operou um milagre, curou ali, deu libertação a um homem que estava oprimido por um espírito mudo. E Jesus já havia ali realizado muitos outros milagres. E mesmo assim, eles queriam mais um sinal. Com a desculpa de acusar Jesus, olha, nós não cremos no Senhor porque o Senhor não opera mais um sinal para que a gente veja. Quantos e quantos sinais Jesus Cristo já não havia operado? Então os cristãos, meus amados irmãos, foram transformados pela palavra de Deus em candeias. E essa palavra precisa ser refletida por meio dessas candeias de Jesus desse mundo. E a candeia foi feita para brilhar e não para ser escondida. Fomos acesos por Cristo para brilhar em um mundo tenebroso. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Essa palavra tenebroso é a palavra para escuro, é a palavra para trevas. Nós estamos vivendo em um contexto de um mundo que está em trevas. E o crente em Jesus Cristo, ele precisa brilhar no meio dessa geração que está pervertida. Depois nós vamos ler esse versículo em Filipenses. Ele diz, desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal. Então o primeiro teste, meus amados irmãos, é esse, né? Se a luz que há em nós pode estar sendo vista pelos homens. Jesus está nos chamando hoje à noite a uma reflexão. Ele diz, repara, baseado no versículo 11, no versículo 25 ou 35, repara, ou estejais reparando, ou estejais observando, estejais olhando, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus está nos chamando a uma reflexão. E é interessante, meus amados irmãos, atentarmos para isso. O segundo teste, a partir do versículo 34, é se há o entendimento com seus respectivos resultados. Olha o versículo 34 que Jesus Cristo diz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Versículo 36. Se, portanto, após a reflexão, se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Meus amados irmãos, os efeitos da luz dos homens dependem dos seus olhos. E eu creio, meus amados irmãos, que aqui ele está falando, ele está usando uma figura para o entendimento. É isso que eu posso observar aqui. Ele diz como seus olhos contemplam essa luz. É isso que ele está trazendo. Como é que os teus olhos estão contemplando essa luz? Ele diz, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Então eu creio aqui que os olhos aqui estão falando do entendimento, ou seja, da compreensão da verdadeira luz. Se houve um entendimento correto de Cristo e de sua palavra, isso vai ser refletido em toda maneira de viver. É isso que Jesus Cristo diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê?
luminoso. Ele disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, aquele que tem, de fato, a verdadeira luz, vai refleti-lo no seu modo de viver, nas suas palavras, nas suas ações. Agora, se não houve um entendimento correto de Cristo e de sua palavra, isso também vai se refletir em toda maneira de viver. É isso que ele diz. Olha a parte B do versículo 34. Ele diz, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo ficará o quê? Em trevas. Meus amados irmãos, quando Paulo, por exemplo, ele fala para Timóteo, ele fala sobre Timóteo de permanecer firme na sadia doutrina, de manter o padrão das palavras que ele ouviu de Paulo. É interessante, meus queridos irmãos, observarmos o que é que Paulo está mostrando ali. Paulo está dizendo, olha, chama de sadia doutrina, porque a sadia doutrina, ela produz um sadio proceder. Por isso também, o entendimento errôneo de Cristo, de sua pessoa, de suas palavras, também vai produzir também um proceder, também, podemos dizer aqui, desconectado daquilo que realmente Deus requer de cada um de nós como cristãos. Então, se não houve o entendimento correto, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Os religiosos nos dias de Jesus, eles se diziam ser luz, mas seus corações diziam o contrário. Existia uma cegueira de entendimento. Eles já não conseguiram mais discernir a verdade de Deus. A tradição religiosa que eles seguiram cegou completamente o entendimento deles. Eles tinham até a palavra, mas eles a interpretavam de acordo com a tradição que eles receberam. Isso é muito perigoso. Certo? Devemos ter muito cuidado, meus amados irmãos, com a tradição. Paulo, quando fala de tradição, ele fala do conhecimento correto. Ele diz que a gente deve andar nessa tradição, mas não em ações religiosas desconectadas totalmente da palavra do Senhor. Então Jesus apela para uma reflexão pessoal no versículo 34, ou no versículo 35, melhor dizendo. Ele diz, repara, ou estejais reparando, é mandamento. E ele diz, olha, estejais reparando continuamente, pois que a luz que há em ti não seja o quê? Não seja trevas. Ele diz, olha, observa. Ele convoca aquelas pessoas a uma reflexão espiritual. Olha a tua vida, se a maneira que você está agindo, se está refletindo a luz ou está refletindo trevas. Então, meus amados irmãos, ele convoca aqui, e esse mandamento soa como um alerta. Quando a vida anda na contramão da verdade de Deus, não é luz e não pode refletir a verdadeira luz. Por isso que Paulo, quando escreve a carta dele aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, ele diz, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. E naquele contexto ali, ele trata de luz. Vamos dar uma olhadinha. Veja Efésios capítulo 5, versículo 5 ao versículo 15. Abra aí sua Bíblia. Preste atenção. Efésios 5, versículo 15. Capítulo 5, versículo 5. Olha o que ele diz. Sabeis, olha o que ele diz. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane, olha o que ele está dizendo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Versículo 8. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz, ele vai dizer o fruto da luz. Esse fruto da luz deve ser visto por meio de nossas vidas. É isso que Jesus está dizendo, olha, repara, para que a luz que está em ti não sejam trevas.
Preste atenção, porque a luz não é dizer que tem a luz, não é dizer que é luz, mas essa luz precisa ser refletida por meio das ações. Olha o que ele diz no versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, consiste em justiça e verdade. Versículo 10, ele continua: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-os. Porque o que eles fazem oculto, só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando provadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aí ele vai no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Procurais compreender qual a vontade do Senhor. Meus amados irmãos, aí o teste aqui, ele está dizendo, olha, se realmente houve entendimento o verdadeiro entendimento da luz e os resultados que esse entendimento vai trazer em nossas vidas. Então Jesus apela aqui para uma reflexão pessoal. Ele repara, presta atenção, olha, observa, ou estejais observando se a luz que há em ti não seja o quê? Trevas. Porque o teste, meus amados irmãos, é esse. É se realmente essa luz está sendo refletida. As pessoas estão contemplando essa luz. Olha o que João, quando escreve, no capítulo 1 da sua primeira carta, versículos 5 e 6. Ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há trevas nenhuma, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, lembra que Paulo diz aos Efésios, ele diz que o fruto da luz é bondade, é justiça, é verdade. E se o crente diz que é luz, ou se ele é religioso e diz que é religioso, que é luz, que tem a palavra, que conhece. Eu tenho me deparado com várias pessoas que dizem assim, eu já conheço a Bíblia de capa a capa. Mas será que os frutos da luz podem ser vistos na vida dele? Então é bom a gente refletir, meus amados irmãos. É isso que João diz. João diz assim, olha, nele não há treva nenhuma. E se a gente diz que tem comunhão com ele e andamos nas trevas, já que ele é luz e não há treva nenhuma nele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz isso. Então Lucas, ele mostra aqui, Jesus, ele falando aqui, por meio do evangelista Lucas, ele diz, olha, repara, ou estejas reparando, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Agora, versículo 36, meus amados irmãos. Agora Jesus faz uma afirmação. Caso o resultado da reflexão fosse positiva. Ele diz no versículo 36. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Eu não creio, meus amados irmãos, que aqui ele está tratando de sermos totalmente ausentes de qualquer tipo de ações que possa, de pureza, ou que a gente seja perfeito ou algo parecido. É claro que como crentes, nós ainda erramos. Mas uma coisa é a gente errar acidentalmente, e outra coisa é a gente errar premeditadamente. Certo? Uma coisa é a gente estar andando na prática do pecado sem nenhum pesar no coração. O próprio evangelista João, ele diz isso na sua primeira carta, ele, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui Jesus disse, olha, se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, se há um entendimento da verdade de Deus, ele diz, será todo o quê? Resplandecente,
como a candeia quando te ilumina em plena luz. Meus amados irmãos, caso a luz não fosse trevas, aí sim a luz cumpre seu verdadeiro papel para o qual ela foi designada. É isso que ele está dizendo, aí sim ela vai resplandecer. Se há o entendimento da luz verdadeiramente, meus amados irmãos, vai existir exatamente isso. Não perfeição, mas pelo menos quebrantamento na presença do Senhor. Pelo menos tristeza quando nós podemos pegos fazendo algo que não agrada a Deus. Porque nós estamos aqui para brilhar e nós não podemos perder, irmãos, de vista essa nossa missão como candeia de Cristo. Como luz que devemos ser aqui nesse mundo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, é um texto que eu acho interessantíssimo demais, e não podia deixar de fazer referência a ele aqui, é capítulo 2 de Filipenses, versículo 14 e 15. Se quiserem abrirem, mas 12, 14 e 15, olha o que Paulo diz. Fazei tudo sem murmurações nem contenda. Agora, pense bem no que temos estudado aqui, e ainda vamos estudar no evangelista Lucas. Observa aqueles homens cheios de murmurações. Muitas vezes eles nem externavam isso por meio de palavras, Jesus já sabia o que estava no coração deles. Eram cheios de contenda. Questionaram Jesus, que a gente vai estudar mais para frente. Questionava Jesus porque foi comer sem lavar as mãos. Questionava Jesus porque curou um homem que tinha deficiência física no dia de sábado. Mas no dia de sábado eles estavam tramando contra a vida de Jesus. Eles viviam constantemente contendendo. Eram cheios de contendas. E o que é que a Bíblia diz? Ele disse, eu sou religioso, eu tenho luz. Mas como é que está a nossa vida? Somos murmuradores, cheios de contendas. Tudo para nós é um motivo de briga, de criar um auê e assim por diante. Então é preciso, meus amados irmãos, pensarmos sobre isso. Aí olha o que Paulo diz. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis. É interessante essa palavra. Para que vos torneis. A ideia, meus amados irmãos, é que antes não aparecíamos e agora devemos aparecer definitivamente em um cenário de um mundo moralmente caído. Ele está dizendo, olha, não podemos fazer parte do grupo daqueles que murmuram e que são cheios de contendas. Ele disse, olha, deixai tudo isso. Aí você vai se tornar, e você vai aparecer como a luz em um cenário de um mundo caído, de um mundo corrompido. Olha o que ele vai dizer. Para que vos torneis, fazei tudo, sem murmurações nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis. Ou seja, meus amados, não fala aqui de perfeição, mas pelo menos a nossa vida deve fazermos por onde não temos nada de ser acusado diante dos homens. Caluniado vamos ser, que a própria palavra de Deus assim nos diz, mas que não seja algo comprovado. É isso, meus amados irmãos, que ele diz, sinceros, legítimos, não misturados, puros. Aí ele diz ainda, continuando, filhos de Deus, inculpáveis, sem mancha, ou seja, sem algo que possa censurar ou desqualificá-lo. Aí ele diz, no meio de uma geração pervertida. Eu não gosto de fazer uso não, mas a palavra aqui no grego é escólios. De onde vem a palavra escoliose? E a ideia da palavra é torta, desaprumada. Alguém que está com escoliose, né? Está com escoliose na coluna, a coluna está desaprumada. Não é verdade? Está torta. Jesus está chamando aqui, Paulo está chamando essa geração aqui de uma geração pervertida, de uma geração torta, desaprumada e corrupta. Ou seja, a ideia da palavra aqui é desencaminhada, desviada do que é certo. Aí ele diz, na qual, olha o que ele diz agora. Eles fazem tudo sem murmurações nem contenda para que vos torneis, para que você apareça brilhando em um contexto de um mundo que está caído, de um mundo pervertido, que está com escoliose, torta, desaprumado, essa geração desaprumada. Aí ele diz, para que vocês resplandeçam.
É a mesma palavra, irmãos, para raio, relâmpago, algo que é notado por muito devido à luz que irradia. Aí ele diz, como luzeiros no mundo. Agora é interessante essa palavra resplandecer, que a ideia aqui da palavra é resplandecer, mas não com uma luz que é própria nossa, mas é resplandecer uma luz que veio, irmãos, sobre nossas vidas, que veio da parte de Jesus, iluminando as nossas vidas. E aí, essa luz, ela precisa resplandecer como luzeiros no mundo. Ou seja, como luminares, astros celestiais que espelham a luz e iluminam o mundo. Meus amados irmãos, que bom, irmãos, a gente poder entender isso. Então não é simplesmente dizer que é luz. Os fariseus daquela época, os religiosos daquela época, eles diziam isso. Mas eles não criam na suficiência da palavra. Lembra que nós estudamos isso? Jesus operava os milagres, eles atribuíam exatamente ao inimigo de Deus. Meus amados irmãos, caso aquele que diz que é luz e for treva, não há esperança de luz, mas apenas de trevas. Quando um termo paralelo a esse, uma referência cruzada com essa, nesse mesmo evento, o evangelista Mateus, ele diz o seguinte: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se temos um mundo pervertido, um mundo desaprumado, um mundo torto, uma geração desencaminhada do que é certo, uma geração que errou o alvo, quer viver para a glória de Deus, mas não há possibilidade para isso devido ao pecado. A esperança desse mundo, irmãos, é a igreja do Senhor Jesus. A esperança desse mundo somos nós que somos crentes em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, precisamos entender isso. É o que a palavra de Deus assim nos diz. Nós precisamos brilhar em um mundo que está totalmente corrompido, deteriorado pelo pecado. Agora, o que Jesus Cristo diz, agora, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Não haverá esperança para as pessoas. Entenderam agora porque Jesus disse, não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire, nem em um lugar escondido, mas se coloca no velador para que ilumine toda a casa. Para aqueles que entram ali, eles vejam essa luz. Como transmitir luz onde só existem trevas? Por isso que Jesus Cristo disse, olha, faça uma reflexão. Vê que a luz que há em ti, repare, estejas observando que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque se for treva, grandes trevas serão. Então, meus amados irmãos, concluindo, se somos luz, devemos resplandecer essa luz. Devemos andar como filhos da luz. Cuidado para que a nossa luz não sejam trevas. Dizer que é luz não quer dizer, amado, que é de fato. Pode até ter sido, pode até ser, porque não tem negócio de ter sido. Se é um crente, é luz. Mas muitas vezes está distante de Jesus. Por isso está sem brilho. O testemunho está apagado. É preciso se aproximar da luz em arrependimento. É isso que a palavra de Deus, você que está me ouvindo, se você está distante do Senhor, preste atenção. Se aproxime da luz. É isso que a palavra de Deus nos diz. Aquele que é verdadeiramente luz deve refleti-lo pelas suas obras, pelo seu modo de andar. Não é isso que Jesus Cristo disse? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. É interessante que ele diz assim, brilha a vossa luz diante dos homens. Jesus está dizendo aqui, não é suficiente você dizer que é luz. Não é suficiente você ser apenas uma pessoa religiosa. Mas essa luz precisa ser refletida através da sua vida. Assim brilha a vossa luz. E os homens vão observar pelas obras, pelas ações. Não é o que Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas eles somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Meus amados irmãos, após a mensagem de hoje, caso você chegou à conclusão que ainda não é luz, quero te dizer que ainda essa luz está disponível para você. É o que a palavra de Deus assim nos diz.
No evangelista João, capítulo 12, Jesus diz o seguinte: de novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Ele diz: aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá o quê? Tem a luz da vida. Em certa ocasião, no capítulo 12, olha o que Jesus, respondendo a alguns homens ali, Jesus disse: ainda por um pouco a luz está convosco. Para os religiosos na época, para algumas pessoas que até tinham desejo de querer conhecer a Jesus, ou pelo menos ver em Jesus mais algum sinal. Jesus diz a eles, diz: olha, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz. Jesus era a luz. Ele diz: para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Aí ele diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando só que eu citei. Então, irmãos, é interessante, sempre a gente está buscando refletir essa luz por meio de nós. Essa luz ainda está disponível aqui nesse mundo, essa luz é Jesus. Mas essa luz precisa ser refletida por aqueles que são de Jesus. Ser um crente significa ter olhos espirituais abertos às verdades reveladas da palavra de Deus. Desvenda os meus olhos, disse o salmista, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Essa deveria ser sempre a nossa oração, meus amados irmãos. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Olha o que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pedro disse que a revelação é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Depois de salvo, os cristãos caminham na luz. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, disse João. Aquele que é crente, ele é filho da luz, ele anda na luz. E eles desfrutam de uma comunhão constante com a luz do mundo que é Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E esses cristãos, eles são eternamente gratos a Deus, porque Deus iluminou a alma dele por sua graça. Meus amados irmãos, 2 testes aqui, que devemos estar atentos para isso. Cuidado. Esse é o grande desafio de Deus para nós hoje à noite. Devemos ter cuidado para que a luz que há em nós não sejam trevas. Cuidado de não ser simplesmente uma pessoa religiosa. Cuidado com isso. Precisamos ser luz. Fomos acesos, para um propósito, que é brilhar nesse mundo que está pervertido, que está corrompido devido ao pecado. Então, 2 testes para diagnosticar esse cuidado. Se a luz que há em nós pode estar sendo vista pelos homens, e se há o entendimento da luz com seus resultados. Então, é isso que o Senhor nos ensinou nesta noite. Que Deus continue abençoando nossas vidas, irmãos, e desafiando nossos corações a sermos verdadeiramente luzes aqui nesse mundo. Fomos chamados para isso. Se você que está nos ouvindo ainda não é crente em Jesus Cristo, entregue seu coração a Jesus. A luz ainda está disponível para você. A luz do Evangelho, é o Evangelho. Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certo? A luz está no Evangelho, a luz é Jesus. E você precisa entregar a sua vida a Jesus, para poder assim desfrutar de uma vida eterna. Lembra que Jesus Cristo: aqueles que estão em trevas não sabem para onde vai. Às vezes nós perguntamos a algumas pessoas: olha, se você morrer hoje, você vai para onde? Não sei. Porque ainda não tem a luz. Mas aquele que tem luz, ele sabe para onde vai. Sabe por quê? Não porque ele está confiando nele mesmo, mas está confiando na palavra. Foi Jesus que disse isso. Em verdade eu vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O crente de Jesus, ele passou da morte para a vida. Agora ele precisa dar evidência que é um salvo em Jesus Cristo. Certo? Refletindo essa luz diante dos homens. Que Deus abençoe maravilhosamente as nossas vidas por meio de sua palavra nesta noite. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, louvamos ao Senhor por todo o teu cuidado.
Continua abençoando as nossas vidas, encorajando nossos corações a viver esse conhecimento. E o Senhor, continuamente, Senhor Deus, desvende nossos olhos para contemplarmos a maravilha de Tua palavra. Que o entendimento dela possa vir sobre nossas vidas e a evidência desse entendimento seja vista em nossas ações como Teus filhos, como filhos da luz que somos. Continua abençoando a Tua igreja. Se há alguém que estava nos ouvindo, que ainda não é crente, Pai, toca-lhe o coração, ou os corações, se há mais de uma pessoa. E o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, em suas vidas. Obrigado, Pai, por Tua palavra hoje à noite. Continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Então, irmãos, graças a Deus, mais um culto. Pedimos aos irmãos que continuem orando por nós, por nossa saúde. Hoje, o motivo, vou explicar, porque o irmão Laércio sempre estava aqui conosco, nos ajudando, também o pastor Davi, e pedimos que ele não viesse hoje por recomendações médicas, A médica pediu que ficássemos isolados. A Rosilda, desde terça-feira, está doente, E tivemos no hospital e a médica disse, olha, você passou um teste, mas disse, olha, isso aí, todos os sintomas é da Covid. Então, fique em casa, isolado, e passou alguns medicamentos, estamos tomando. De ontem para cá, eu não podia me isolar da minha esposa, Tinha que permanecer com ela. Então, consequentemente, poderíamos também ser contaminados, Então, desde ontem que a gente tem tido febre, dor de cabeça, mas graças a Deus, Deus nos ajudou para que pudéssemos estar aqui e mais uma vez pregar a palavra do Senhor. E eu creio que, se for a Covid, certo, pela graça de Deus, a gente vai superar tudo isso. Sei que alguns irmãos também já tiveram suspeita também, e Deus tem guardado. E vamos orar também, irmãos, uns pelos outros, principalmente por nossas irmãs, aquelas que são idosas, como também por nossos pais, que eles não cheguem a contrair, porque para esses, com certeza, serão mais difíceis. Então, que Deus nos ajude nesse momento de dificuldade. Eu sei que Deus pode repreender esse mal e não nos atingir, como também Ele pode repreender uma vez nos atingindo. Então, que Deus seja glorificado em tudo, como Paulo disse, que é pela vida, que é pela morte, que Ele seja glorificado em nós e por nós. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Temos uma boa semana na presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude a superar as dificuldades pela sua graça. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Deus abençoe, irmãos.